Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui estudando o livro do Paul Washer, 10 acusações contra a Igreja Moderna. A gente chegou na penúltima acusação, a nona acusação, que é uma substituição do ensino bíblico sobre a família por psicologia e sociologia. E Paul Washer ele vai iniciar esse capítulo citando Colossenses 2:8, que diz: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E aqui o Paul Washer inicia o capítulo citando um exemplo dele, né, que só foi se casar com 30 anos e logo que ele se casou, os 8 primeiros anos foram muito difíceis, porque a mulher dele passou por um problema no cérebro ali, teve um tumor no cérebro, isso atrapalhou eles terem filhos, mas logo em sequência eles conseguiram finalmente ter filhos, né? E aí ele vai falar sobre o culto de domingo matinal, onde ele vê, e aí o pastor já explicou sobre o culto de domingo, como que é lá nos Estados Unidos, só que eu vou pedir para o pastor para explicar novamente, mas ele vai falar que lá na igreja dele o culto domingo matinal é bonito, parece que está havendo uma verdadeira adoração, mas que aquilo dali não necessariamente é uma verdadeira espiritualidade. E por que que eu comecei falando sobre a família? Porque ele fala que a verdadeira evidência de espiritualidade é o lar, o casamento e a família. Pastor, qual que é esse paralelo aí? O que que é o culto de domingo aí? Recorda a gente e boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez aí bem-vindos ao nosso Oasis. Tenho certeza que mais uma noite nós vamos ser abençoados e edificados. Com relação ao culto de domingo nos Estados Unidos, ele é, entre aspas, né, o culto principal da semana. Se no Brasil o nosso culto principal, e aí entre aspas, porque não existe culto principal ou culto inferior. Estou usando isso só para a gente entender, tá? Essa colocação minha. Porque o culto não é para nós, o culto é para Deus, então sempre o culto é o mesmo. Mas no sentido de principal é que tem um maior número de pessoas participando. São os cultos pela manhã nos Estados Unidos, como são os cultos da noite aqui no Brasil. Então, quando ele fala sobre os cultos matutinos, que são lindos, é como se nós estivéssemos lendo os cultos de domingo à noite. São lindos, com muita canção, todo mundo bem vestido, ali cantando, levantando as mãos, participando, e pessoas comovidas. E aí ele vai dizer que isso não é a evidência de uma verdadeira espiritualidade. Então, essa comoção que tem no culto, essa euforia que tem no culto, não é uma expressão, uma evidência que de fato aquele indivíduo ele tem uma espiritualidade verdadeira. E aí ele continua aqui citando agora Juízes 17:6, que fala: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. E a maioria das pessoas com quem Paul Washer conversava nas igrejas ali, eles queriam falar sobre fábulas, sobre sociologia, então eles usavam o púlpito ali para usar sobre psicologia, sobre essas coisas que são do mundanismo ali, ao invés de pregar o verdadeiro ensino bíblico. Ele até chega a falar que se perguntasse para eles, olhando nos olhos, eles não seriam capazes de citar um versículo bíblico qualquer. E Paul Washer ele fala logo em sequência que família é necessário separar as pessoas que ensinam os seus filhos, ensinam sua família de acordo com a filosofia e as pessoas que ensinam sua família de acordo com a escritura, porque isso é uma diferença impressionante. Pastor, qual que é a diferença entre ensinar usando a sociologia, a filosofia e a verdadeira escritura? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu já atendi muita gente assim que fala, meu filho, ele não está no caminho de Deus, mas ele cresceu na igreja, não sei se você já ouviu gente falando isso, meu filho cresceu na igreja, mas muitas vezes esse filho cresceu ali indo para o culto, aprendeu uma tradição, mas não foi ensinado domesticamente, não foi instruído como a Bíblia diz. E aí, quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
ele aponta para nós a importância da educação dos filhos. Então, os judeus, eles tinham uma disciplina muito grande com relação à educação dos filhos. Só a gente lembrar Deuteronômio 6 e 7. Uma instrução que foi dada para os pais. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás em teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E quais palavras? Era o Shema. Ouve, ó Israel. Tinha que recitar. Ouve, ó Israel. O Senhor é o único Deus, é o único Senhor. Então, o que as crianças faziam? O que os pais ensinavam? Recitar diariamente a Shema, para falar que Deus era o único Senhor. O que as crianças faziam? Memorizavam a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia eram memorizados pelas crianças, e os pais que ensinavam os filhos a fazer isso. Os pais ensinavam com a própria vida. Então eles diziam, memorize os 5 livros da Bíblia, mas olhe para o meu exemplo. Levava os filhos para as festas, para as atividades religiosas, como uma forma então de ir moldando o caráter dos filhos, das crianças. Então eles tinham eles tinham um zelo muito grande pela educação dos filhos. E aí os filhos então eram ensinados a conhecer e obedecer os mandamentos, respeitar os pais, respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, desenvolver uma vida santa, uma vida piedosa, participar das festas religiosas, se importar com todas as celebrações e festas relacionadas à religião judaica. Então isso era muito ensinado e inculcado. Aí você pega a ideia da sinagoga. A sinagoga então surge, e aí esses centros religiosos serviam também como centros de ensino para os meninos. E aí, a partir de 5 anos de idade, as crianças do sexo masculino elas iam para a escola da sinagoga. E aí elas aprendiam a ler e escrever com o intuito de estudar as escrituras. Então eles eram alfabetizados para aprender a Torá, para aprender os livros da Bíblia. Quando eles tinham 10 anos, eles tinham que estudar para interpretar ou para compreender as interpretações da lei de forma oral. Então ele ia aprendendo. Você vê a tradição oral, que era repetida de pai para filho, de pai para filho. Memorizar, repetir, recitar oralmente. Aí vem aquela ideia de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que for velho, não se desviará dele. Então a educação, do ponto de vista judaico, sempre foi presente a Bíblia, sempre foi presente a religião judaica, sempre foi presente a figura do pai, da mãe, para instruir. Lembra lá a mulher virtuosa de Provérbios 31? Sempre foi. Então, assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, nada mais é do que uma continuação do Antigo Testamento. A continuação da instrução, do ensino, da orientação. É só lembrar que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, em conhecimento. Jesus era instruído, Jesus foi ensinado. Tem um livro que chama A Bíblia que Jesus lia, do Filipenses. A Bíblia que Jesus foi instruído nas Sagradas Escrituras. Mesmo sendo Deus, ele foi instruído. Então, essa é a importância dos pais ensinarem os filhos, porque aí eles terão uma espiritualidade verdadeira. Não é só levar na igreja, mas é ter uma vida de ensino. E Paul Washer, aqui como público-alvo, ele tinha principalmente os pastores, né? E ele fala assim: quando eu tô viajando de avião e alguém senta do meu lado e me pergunta o que que eu faço, ele fala assim: ah, eu sou marido. E aí a pessoa pergunta: o que mais você faz? Ah, eu sou um pai. E aí ele fala assim: e o que mais? Aí ele fala assim: ah, quando sobra um tempo eu prego um pouco. Então mostra que Paul Washer ele priorizava ali a sua família. E ele até cita que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família, né? Ele está parafraseando um versículo bíblico. E ele vai colocar muito veementemente se a sua família ela está alicerçada nas escrituras ou se ela está alicerçada na psicologia. E ele faz uma advertência aqui, que é: você não tem autoridade à parte da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser o principal fundamento ali para que você guie a sua família, para que você guie seu esposo,
ou ou sua esposa, para que você guie seus filhos, para que você guie quem está ali no seu ambiente familiar. Então tem que ser a palavra de Deus ali, o seu alicerce. E aí ele vai citar aqui também novamente Romanos 12, 1 e 2, né? Que fala sobre a gente entregar nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, né? Que é para fazermos o culto racional e transformar a nossa mente, não se conformar com esse século, mas transformar através da renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele deixa bem enfático aqui que a vontade de Deus é perfeita. Então, se alguém diz que está sacrificando a sua vida, não, estou sacrificando minha vida aqui em prol do ministério, é mentiroso, porque você está só sacrificando sua vida em prol de um pequeno reino que você está construindo ali. E aí, pastor, eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase que ele deixa aqui. Deus não precisa de você, contudo, ele exige que você seja obediente. Ele fala aí, e ele está trabalhando nesse contexto de Romanos 12, 1 e 2, para falar sobre a perfeita vontade de Deus. E aí ele faz ele tem uma frase aqui, que até entre aspas, que ele diz: estou sacrificando minha família por amor ao ministério. E eu lhe direi: você é um mentiroso ousado. Está sacrificando sua família por amor do pequeno reino que você está tentando construir. E aí ele trabalha que Deus ele não tem esse desejo. Aí ele diz assim: isso significa que não tenho de violar a vontade dele em relação à minha família para que a vontade dele se cumpra em relação ao ministério. Deus não precisa de você. Então, para cumprir o ministério, você não precisa sacrificar a sua família, porque essa não é a vontade de Deus. E aí ele faz a citação de Gênesis 18, 19, que diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, porque o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a teu respeito. O que ele está dizendo? Que a vontade de Deus é que você ordene os seus filhos para que isso passe de geração a geração. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é você sacrificar a sua vida no ministério, ou sacrificar a sua família, a sua vida no ministério, e deixar de fazer aquilo que Deus falou, que é ensinar a sua família a seguir o caminho dele. Por quê? Vejam bem, gente. Isso é muito importante. Como o Breno falou, Deus não precisa de você. Ele não precisa. Para você fazer o ministério e abandonar a sua família, ele não precisa, mas ele exige que você seja obediente. Então, quando nós servimos a Deus, isso é um privilégio para nós. Ele não precisa da gente, é um privilégio para nós. O que Deus ordena é que sejamos obedientes. E aí, não adianta nada você ficar indo para a igreja, fazendo tanto de coisa e sua família toda destruída. Deus não quer isso. Deus quer que você o adore, que o cultue com alegria, mas que seja só uma extensão daquilo que você vive em casa. O desejo de Deus não é que você também vá para a igreja e queira que a igreja, o pastor, as pessoas, a tia da salinha, enfim, as pessoas ali na célula de jovens, que eduque os seus filhos, os seus adolescentes, os seus jovens. Não é isso. Ali não é o papel de fazer isso. Ali é só a extensão daquilo que já acontece em casa. Qual o desejo de Deus? É que sejamos obedientes e que ensinemos os nossos filhos, os nossos adolescentes, nossos jovens da nossa casa a seguir o caminho dele. Porque de segunda a sábado nós estamos ensinando em casa. E aí no culto público domingo nós só vivenciamos, participamos, aprendemos daquilo que a gente está vivenciando todos os dias em casa. É por isso, mais uma vez, que quando a mãe vem e fala: meu filho cresceu na igreja, agora está nesse caminho, não estou entendendo. Em algum momento ela falhou, possivelmente. Aquela mãe, aquele pai falharam no testemunho ou no ensino, ou porque só iam à igreja, mas em casa eram desonestos, eram desobedientes a Deus, não respeitavam um ao outro, davam um péssimo testemunho diante dos vizinhos, eram agressivos, xingavam, cheios de vícios. Então isso foi criando o quê? O caráter e foi moldando os filhos em casa. Porque os filhos são o molde dos pais ou de quem cria.
Então isso é muito importante, é óbvio que não é regra, não é uma regra, né? Porque Deus pode mudar também pessoas que cresceram em locais bem complicados, mas a gente precisa entender isso. E aí a gente precisa ter essa frase na nossa cabeça: Deus não precisa de mim, mas Ele requer que sejamos obedientes. E a obediência a Deus é cumprir aquele que Ele designou. E o que Deus designou para nós? Ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. E aí, pô, o Ashley continua aqui e ele vai falar que tem algumas pessoas que falam assim: irmão Paul, você é contra a evangelização. E ele fala assim: eu não sou contra a evangelização, eu sou contra a maneira como você está evangelizando. E aí ele vai para um outro ponto, que é, você é contra a escola bíblica dominical, você é contra o grupo de jovens. Ele fala assim: eu não sou contra essas coisas, eu sou contra a maneira como que está sendo feita essas coisas. E aí ele começa a citar aqui o exemplo da escola bíblica dominical, onde ele coloca assim: está sendo investido muito dinheiro em materiais na escola dominical, só que está sendo investido pouco para ensinar os pais a ensinar os filhos. Então ele coloca aqui muita responsabilidade dos pais também no ensino dos filhos, que é isso que o Senhor disse, que durante 6 dias o ensino tem que ser em casa. E na igreja ali é só um complemento daquilo que passou durante os 6 dias, né? E aí, queria que você comentasse sobre isso, assim, sobre esse paralelo que ele faz entre evangelização, entre grupos jovens também que ele cita aqui, entre escola dominical e sobre o ensino em casa. Então, porque para ele, para o Paul Washer, uma escola bíblica infrutífera é aquela escola bíblica que você gasta muito dinheiro, muitos materiais, congressos, aulas para professores sobre como ensinar na escola, mas que, como você disse, não ensina os pais a educar os seus filhos. Então, a escola bíblica ela precisa forjar os pais, precisa ensinar os pais e impulsionar os pais a ensinar os seus filhos. E aí, muitas vezes o que acontece? As escolas bíblicas são muitas vezes são encontros em que as pessoas ficam ali contando histórias sobre uma série de coisas e não aprendem as escrituras para ensinar. Porque eu só posso ensinar aquilo que eu aprendo. Então as pessoas estão ali. Abre muitas vezes literaturas que não tem base bíblica nenhuma, aí fica ali contando história, porque eu fiz aquilo, fica 1 hora contando história, contando testemunho. Tem que ter testemunho. Mas o testemunho ele é uma parte mínima diante do ensino. É só uma forma de ilustrar aquilo que você está contando e mostrar para as pessoas que aquilo que você está ensinando de fato acontece na vida do indivíduo. E aí os pais acabam saindo sem o alimento, consequentemente não conseguem alimentar os seus filhos. Com relação ao grupo jovem, ele faz uma crítica aqui com relação aos encontrões, os jovens, e ele até diz que não é contra isso, mas que você impulsionar uma igreja só para ter esses encontros, mas os adolescentes não aprenderem a Bíblia, as escrituras, os pais não ensinarem. Aí os pais falam assim: a igreja precisa ter grupo de jovens, precisa ter um grupo para os jovens ir, para os adolescentes, para eles enturmar. Beleza, eles vão fazer isso. Mas qual o objetivo deles enturmarem? Será que eles vão enturmar ali na igreja? Mas em casa, como que vai ser? Eu lembro que eu participei de uma igreja e aí tinha grupo de jovens, era muito grande, e dentro da igreja tinham pessoas que ofereciam drogas para os filhos. Imagina isso, na igreja, na igreja. Então, o próprio grupo de jovens tinha gente infiltrada para oferecer droga. Dentro da igreja, isso. Porque na igreja tem todo tipo de gente, infiltra todo tipo de gente. E a própria Bíblia diz isso, que o espírito do anticristo é no nosso meio. Então, tem muita gente que não pertence à igreja e está ali. Eles estavam no nosso meio, mas não pertencem a nós. A Bíblia diz isso. Então, a gente não pode usar desses artifícios. Eu vou fazer ali um grupo de jovens, aí vai ter um culto, os jovens vão pular, vão festejar, vão isso, aquilo, beleza. E aí, e o depois disso? Como que fica? Esses jovens que pularam, como que eles estão? Eu sou de uma raiz que fazia muito isso, lá na minha adolescência. 90% dos meus amigos da igreja nem pisam em igreja mais. Mas eles eram lá do grupo. A
A gente pulava, festejava, tinha os retiros espirituais, tinha os passeios, tinha as festas da mocidade, mas hoje praticamente 90% nem frequenta uma igreja, porque não foi construída uma base sólida. E onde vem essa base sólida? Vem de casa. Vem de casa. É óbvio que a igreja é responsável, eu como pastor, os líderes são responsáveis a um bom alimento, mas esse bom alimento é para quê? Para você pegar, para você receber e para você continuar durante a semana, individualmente e para sua família. É isso que ele quer dizer. Como que o filho vai caminhar no caminho de Deus se o pai não lê uma página da Bíblia e não sabe explicar nada para o filho? Não tem como. Como que ele vai explicar quem é Deus, como o filho deve se portar? E aí entra a questão da sociologia, da filosofia, da antropologia. Porque aí o pai vai usar de argumentos fora das escrituras. Ah, porque você tem que ser dessa forma, filho. Você tem que agir assim. Mas não pelas escrituras, mas aquilo que o senso comum diz. E aí usa esses artifícios que não alimentam o filho, não forjam o seu caráter, e pior do que isso, não traz salvação, não traz perdão para os pecados. E aí isso você vai passando de geração em geração. Por isso que hoje a gente tem aí no Brasil um número assustador de evangélicos que não amam, não servem e não temem Jesus. Um número assustador. É só nominal. É um grupo religioso nominal. Por quê? Porque não tem mudança de vida. E por quê? Porque não tem ensino bíblico. Por quê? Porque as casas não têm Bíblia, não tem ensino. E aí vai. Se deixar, eu falo aqui o dia inteiro, Breno. Não, eu achei interessante que ele aponta aqui uma questão de quando os pais eles transferem para a igreja, transferem para o professor essa responsabilidade de educar as crianças. Ele fala assim, na maioria das vezes, a escola dominical não é mais do que entretenimento, porque os professores da escola dominical não têm autoridade de disciplinar as crianças. E ainda que tivesse autoridade, não usariam porque não acreditam nisso. Então ele coloca aqui tanta culpa nos pais que não estão disciplinando as crianças e não, estão transferindo essa responsabilidade para os professores e nos professores que não têm base bíblica para fazer essa disciplina junto às crianças. Ô, Breno, é interessante que ele fala que o grupo de jovens, muitas vezes, é liderado por um jovem, e aí tem só jovens, ou é uma pessoa mais velha que vai com gel no cabelo para trás, para passar que ele é mais jovem. Ele vai vestido com uma roupa mais de jovem, e aí ele faz essa crítica. Ele diz: para os jovens aprenderem, tem que ter pessoas mais velhas no meio deles. Pode ter reunião de jovens, mas que tenham pessoas mais velhas, mais maduras, para ensinar os mais jovens. E isso é bíblico. Então não adianta, você faz um grupo jovem só com um jovem ou um mais velho que vai vestido de jovem. Os mais velhos têm que estar lá. As pessoas com cabelo branco têm que estar lá. As pessoas sem cabelo têm que estar lá. Careca tem que estar lá. Para quê? Para ensinar com exemplo, com palavra, com a maturidade, com o conhecimento já da vida, para ensinar os mais jovens. Tem que fazer isso. E ele até fala aqui, os jovens perdidos vão à reunião de jovens da sua igreja e veem quase tudo que vem em seus próprios lares, que é o quê? Nenhum pai e somente jovens ensinando jovens. Ou seja, não tem ali ensino nenhum, praticamente. Não tem visão de autoridade, não tem disciplina, não tem direcionamento de fato bíblico ali, né? Que é o que ele principalmente aqui vai tá, batendo. Vou ler aqui o comentário da Rose, que ela colocou aqui que uma igreja sem estudo bíblico é como um corpo sem alimento. Morre, só que espiritualmente. Quer comentar alguma coisa sobre isso, pastor? Perfeito, perfeito. Se não tem ensino bíblico, na verdade não é igreja, né? Se você vai numa comunidade que não ensina a Bíblia, pode até citar textos, mas ensina de forma equivocada, é como se você tivesse num restaurante e fosse se alimentar no restaurante, mas não tem comida. Ele deixa de ser restaurante, porque o restaurante ele é um restaurante porque tem comida. Se não tem, é só um salão que está ali com algumas mesas que você está sentado para poder conversar. Eu almocei hoje com um casal que eu pastoreei e ele é chefe de cozinha. E aí eu falei com ele que eu falei com ele assim que eu fui pegar o arroz, aí o arroz estava todo cheio de, tava todo juntinho
e tava meio queimado, assim. Sabe quando você deixa queimar o fundo da panela e você passa a colher? Aí tinha um tanto de pedaço, assim. Aí falei para ele assim, nossa, você como chefe de cozinha, olhando o negócio aqui, deve doer seu coração. Ele falou, nossa, pastor, tá doendo meu coração de ver um arroz assim. Eu falei assim, a mesma coisa que eu sinto quando eu sento para ouvir alguém e ele começa a ensinar só abobrinha e me ensina as escrituras, porque eu conheço e eu sei o caminho correto e o evangelho. Então eu sei o que é o alimento genuíno. E quando eu escuto um negócio desse, dói meu coração. É isso que você está dizendo. É isso que a Rose falou. E aí é interessante que ele começa a citar aqui um outro exemplo de uma pessoa, ele coloca aqui um exemplo aqui de uma pessoa que vai até ele e fala assim, irmão, pô, já estive em todos os lugares, ninguém pode me diagnosticar. E aí ele fala assim, eu não sou médico, mas vou te acompanhar 24 horas. E aí ele começa a observar a pessoa que a cada 1 hora que passa, ele bate a própria cabeça com um tijolo. E aí o relógio bate 2 horas, vai lá e bate 2 vezes a cabeça com tijolo. Bate 3, bate 12 e vai batendo de acordo com ali. Com o tempo ali, ele vai batendo a cabeça no tijolo. E ele fala assim: eu não sou médico, mas acho que descobri o seu problema. E aí ele fala que a igreja, isso é patético entre nós. Por que nossos filhos fazem o que fazem? Por que está tudo desordenado? É como um querido irmão que não queria deixar o seu filho adolescente sair com uma moça para ficar em um lugar privado. E aí perguntaram para esse irmão, por que você não deixa seu filho sair com essa menina aí para ficar no lugar privado? Ele fala assim, eu não confio no meu filho. E aí ele fala assim: eu não confio nem no pai dele, que é ele mesmo falando. E é isso que tem acontecido muitas vezes nas nossas igrejas. O pai não tem autoridade, o pai não tem ensino bíblico. E aí, quando eu falo pai, pessoal, eu sei que aqui tem uma galera que não é pai ainda, como eu, Ronildo, Jonatas, o Lucas e a Cirlei e tudo mais. Mas pensa assim como Todo autoridade. mundo. Mas pensa assim como autoridade dentro do lar, né? Eu sei que muitas vezes a gente pode não ser pai, mas pensa como você como cristão ali, como representante do evangelho. A gente muitas vezes a gente tenta transferir essa responsabilidade para outra pessoa. A gente fala assim, ah, não, essa pessoa aí precisa ser cuidada. Mas você não vai lá e não se dedica 10 minutos para fazer uma leitura diária da Bíblia. Você não fica de joelhos em oração todos os dias. Então, como que você quer ensinar alguém se você não lê as escrituras, se você não fala com Deus? Então, assim, quando um pai fala assim que eu não confio no meu filho, é como se a pessoa fala assim, eu nunca ensinei essa pessoa, então por isso que eu não vou ensinar ela. Isso daí é responsabilidade do professor, é responsabilidade do pastor, e por aí segue. Então a gente transgride esse princípio, ele termina falando assim: transgredimos um princípio bíblico após o outro e nos admirando que tudo está uma bagunça. Então a gente fica assim: a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não estuda a palavra de Deus, a gente não busca mais conhecimento de Deus, a gente não vive uma vida de devoção. E aí, na hora que a gente olha para o mundo ao nosso redor, que tá tudo caótico, a gente fala assim, nossa, tá tudo uma bagunça, né? Sendo que o culpado somos nós mesmos, que não estamos ali estudando, não estamos ali em comunhão com Deus. Quer comentar alguma coisa, pastor? E aí depois nós falamos assim, aonde foi que eu errei? E aí fica, pergunta não onde eu errei, sempre estive na igreja, sempre participei das atividades, sempre participei de todas as programações, desde pequeno, sou do Embaixadores, a Mensageira, sou disso, daquilo outro, servi não sei aonde, mas o básico não fez. Talvez Deus está pedindo para você sair dessas coisas. Pare de fazer essas coisas. E, em primeiro lugar, cuide da sua família. Para. É até estranho você dizer assim, mas o pastor falando isso, sim. Muitas vezes, para você salvar a sua família, sai. Para, como já falei para muitos. Deixa de fazer isso. Fica de boa. Se cuida, cuida da sua família. Em tempo oportuno você faz. Porque mais importante, como ele falou, mais importante é cuidar da família, instruir. Lembra lá de Gênesis 18, 19. Ensinar o caminho. Isso é o mais importante. Para me instruir, para me ensinar, eu preciso conhecer, eu preciso estar bem. Por exemplo, no período que eu passei grandes problemas emocionais, a Iana ficou doente, a Liz e o Ian. Eu estava pensando isso ontem.
que todo mês, as crianças iam para o hospital. Todo mês. Era alguma coisa. Depois que passou esse momento difícil na minha vida, de doença emocional, eu não lembro a última vez que eu levei eles no hospital. Porque todo mundo sofre, todo mundo sente, todo mundo fica enfermo, todo mundo. Então eu preciso estar bem para poder cuidar das pessoas à minha volta. Muitas vezes eu estava na igreja e ninguém conseguia saber se o pastor estava bem ou não. Porque eu tinha que estar ali mostrando que estava forte. Alguns percebiam, mas grande parte não. Mas dentro de casa não tem como. Você ali doente, emocionalmente, fisicamente, todo mundo sente. Então Deus cura a chefe do lar, como a gente gosta muito de usar como sacerdote do lar, para que eu pudesse cuidar da minha casa, dos meus filhos, com o meu testemunho, com a minha fala. E aí, como esse capítulo ele aborda muito sobre como a gente negligencia o estudo da palavra de Deus e começa a aplicar sociologia do mundo, filosofia do mundo, eu vou finalizar essa abordagem hoje com aquilo que Paulo disse a Timóteo, que é: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a gente não precisa ficar transferindo o nosso ensino dentro do nosso lar para filosofias. A gente pode utilizar a Bíblia, porque toda a Escritura é inspirada por Deus para guiar a nossa família. Aí, Breno, uma coisa importante que está a modinha agora, a gente não precisa, e principalmente os homens, a gente não precisa gastar dinheiro aí com tanto de coisa, com roupa e mochila e aquilo outro, e gastar um dinheiro enorme para poder pagar uma taxa, subir numa montanha para poder virar homem de Deus, um pai bom, um marido bom. A gente não precisa dessas coisas. A gente precisa voltar o nosso coração para a Bíblia, para a palavra do Senhor, para que o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações sejam transformadas e, consequentemente, a nossa casa. É isso que a gente precisa. Não é uma ação paliativa que fica bom ali 1, 2 meses, depois volta tudo ao normal. Mas é algo que dura para a eternidade. Vou abrir agora para o momento de perguntas, só que eu vou ler aqui o comentário do Jonatas. Aí, se o Jonatas quiser abrir o microfone para comentar também, ou fazer uma pergunta em cima disso, fique à vontade, Jonatas. Jonatas colocou assim: se queremos que as pessoas tenham fé verdadeira, precisamos expô-las à palavra de Deus, principalmente a nossa família. Então é isso mesmo, Jonatas. Quer comentar alguma coisa a mais? Não, é isso mesmo, uma reflexão interessante que eu achei, né? Acho que Paulo diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E se não há quem pregue, como ouvirão, né? Se não há quem pregue, então é nossa responsabilidade, principalmente na família. Uhum. Quer comentar alguma coisa, pastor? Não, muito importante o que ele disse, porque. E aí entra naquela crítica do Paul Washer da evangelização. Porque a maior evangelização é dentro da nossa casa. Imagina se todos os servos de Deus ensinassem a família no caminho. Imagina isso. É óbvio que, por exemplo, tem pais e mães piedosos que ensinam seus filhos, ensinam mesmo. Mas quando eles crescem, eles desviam do caminho. Acontece isso também. E isso não é desses pais, isso não se torna responsabilidade deles. Por quê? Porque quando os seus filhos chegam à maturidade, a uma certa idade, os pais cumpriram o seu papel como pais. E agora eles têm uma decisão de vida. E eles podem, então, rejeitar tudo aquilo que aprenderam no berço e seguir uma outra vida. Como o filho pródigo. Só a gente lembrar do filho pródigo. Ele receber a herança antes da hora e seguir a vida dele. Eles podem fazer isso. Muitos pais ficam assim, puxa, mas eu ensinei meu filho, se sente culpado. Aqueles que ensinaram realmente, eles podem ficar em paz, porque o papel deles eles fizeram. Mas a decisão é individual. Então os pais não podem entrar no coração dos filhos, e mais do que isso,
Os pais não podem fazer o papel do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mais alguém tem algum comentário? Ronildo, Perguntas? Cirlei. Cirlei sempre tem. Cirlei tem. Não, eu vou fazer um. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Estamos. Meu pai, ele era analfabeto. Meu pai não assinava nem o nome dele. E assim, ele se converteu. Depois que ele se converteu, ele procurava sempre ler a Bíblia. E quem ele colocava para ler a Bíblia para ele, como ele não sabia, era nós, os filhos, né? Aí eu lembro que, por último, assim, ficou eu e mais 3 irmãos mais novos. Então, cada semana era um que tinha que ler, né? Aí era engraçado que ele falava, ai, de novo, não. Aí o meu irmão, eu tinha um irmão que ele falava assim, eu te dou tanto para você ler a Bíblia para mim essa semana. Aí quando eu ia ler, meu pai, é o Josué que vai ler a Bíblia para mim essa semana. E assim, eu dou graças a Deus por isso, né? Porque, de uma forma, mesmo ele não sabendo ler, ele tentava ensinar para a gente alguma coisa ali da Bíblia. Aí ele sempre fala, aí os meus irmãos, por exemplo, saíram muito cedo de casa, saíram com 14 anos. Aí eu lembro que a minha madrasta falava assim, esses meninos com 14 anos você vai deixar embora? Ele falava assim, o que eu tinha que ensinar, eu ensinei. Se eles não aprenderam, já é uma escolha deles. E hoje, se você perguntar para qualquer um dos meus irmãos que estão distante do caminho do Senhor, falar com eles assim, vocês conhecem a palavra? Eles conhecem, por que vocês não estão na igreja? Falta de vergonha na cara, porque o nosso pai ensinou isso pra gente. Então, assim, eu sou grata a Deus. Mesmo eu não querendo, meu pai impunha para, assim, querendo ou não, ele tinha autoridade, falava, não, eu quero você que vai ler a Bíblia e pronto, acabou. E olha que incrível, isso. Ele ensinou a Bíblia para você sendo analfabeto. Olha que incrível. Exatamente. Então, assim, Incrível. eu hoje, quando eu paro, por exemplo, assim, o que eu sei, o que eu aprendi dentro da Bíblia foi porque meu pai ensinou. E ele falava mesmo, não é, vocês vão para a igreja para um complemento, mas vocês têm que saber que tem uma Bíblia em casa, vocês têm que ler ela em casa. Isso é um excelente testemunho para aquelas pessoas que dão desculpas de eu não sei ensinar, sendo que são muito mais instruídas no sentido de estudo do que o seu pai. E ele, com a capacidade que ele tinha, ele mesmo assim amando a Deus, achou uma forma de ensinar vocês. A Rose está querendo Exatamente. esclarecer uma coisa. Aí eu achava graça quando chegava em crônicas, ninguém queria ler crônicas. Aí ele falava assim, pai, pode pular crônica? Ele, não, tem que ler crônica. Números. Aquele livro mais difícil. 1 milhão de genealogia. Ai, ai. Muito bom esse testemunho da Cirlei. Vou ler aqui o comentário da Rose, pastor. A Rose escreveu um livro. Pastor, só para esclarecer, até que ponto colocar a família como prioridade? Pergunto porque vejo situações em que algumas pessoas parecem exagerar. Não sei se essa é a palavra mais adequada. Por exemplo, quando quase nunca participam dos eventos da igreja, sempre com a justificativa de que estão priorizando a família. Hoje não vou porque quero ficar com a minha família. Hoje não posso ir porque vou levar meu filho para passear. E por aí vai. São sempre as mesmas justificativas e acabam estando quase sempre ausentes. Gostaria de entender melhor esse equilíbrio. Sim. Aí é um grande problema porque é a questão do equilíbrio mesmo. Porque aí a pessoa está usando de um artifício para acabar errando em algo muito importante, que a própria Bíblia diz, que nós não podemos deixar de congregar, prestar o culto público, ser igreja. Então, se eu priorizo a minha família de uma maneira que eu não conduzo a minha casa, os meus filhos, a ser igreja, a reunir com o corpo, eu estou transformando a minha família em Deus. Ela é um Deus. Então, isso é idolatria. Eu preciso priorizar minha família, eu preciso cuidar do meu lar e, consequentemente, o meu lar vai amar a Deus, vai servir a Deus e vai estar no culto adorando ao Senhor. Eu não posso simplesmente ficar na igreja, mas não ensinar a minha família a ser igreja. Essa é a crítica dele. Você quer ser igreja? Você quer participar dos eventos? Você quer que os seus adolescentes estejam lá na igreja? Primeira coisa,
Ensine a sua casa a ser igreja. Ah, a escola bíblica dominical, a gente está ali ensinando. Primeira coisa, ensine os pais a serem pais, a priorizar a sua família. Porque a família vai aprender a ser igreja e vai aprender a ser igreja como? Dentro de casa. E a partir disso ela vai fazer o quê? Vai ter prazer em se reunir. Então essa desculpa, eu vou sair com meu filho, a gente vai não sei o quê, e aí vai só fugindo das celebrações, das reuniões da igreja, um ensino completamente errôneo, porque Deus não quer isso. Deus quer que você ensine a sua família a ser igreja. É óbvio que tudo com equilíbrio. Você não vai também isolar os seus filhos, a sua família do mundo e deixar de viver as belezas do mundo que Deus criou para você ficar ali só bitolado dentro de uma reunião religiosa. Deus não quer isso. Mas Deus quer que tenha equilíbrio e que as pessoas elas congreguem e se reúnam como igreja. Eu até vi um post recentemente interessante que Calvino, durante a semana, ele trancava as portas da igreja, que era para justamente nenhum cristão ficar bitolado falando que tem que passar o tempo todo dentro da igreja ali, mas para viver também o cristianismo nos seus lares, e aos domingos ele abria a porta para todo mundo congregar junto. Sabe o que Calvino fazia? Se as pessoas não fossem para a igreja no domingo, ele mandava prender. Sério, ele mandava prender. As portas dos comércios tinham que fechar. Se não fechasse, ele mandava prender as pessoas. Todo mundo era obrigado a ir para a igreja. Obrigado mesmo, mandava prender. Por isso que eu gosto do Calvino. Daqui a pouco tá o pastor mandando prender o pessoal aí. Mais Mandar prender, alguma, mandar. mais alguma pergunta, esclarecimento, pessoal? Por isso que a nossa igreja, eu sempre falo, é uma igreja equilibrada. Por quê? A nossa igreja não tem milhões de atividades todos os dias, tem igreja que é assim, todo dia tem. A nossa igreja, ela impulsiona as pessoas a poder zelar pela família, viver de forma equilibrada, mas nós temos os nossos cultos. E nós temos que participar dos cultos, das reuniões, a gente tem que participar dos encontros, porque isso é a igreja, de forma equilibrada. As famílias, elas cuidam dos seus e impulsionam os seus a servir na igreja. É o que a Igreja Batista 20 faz. Amém. Mais alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou pedir pro pastor para estar orando aí. A Rose está satisfeita? Ou quer falar outra coisa, Rose? Batendo palma. É. Passa rápido, né, gente? Passa muito rápido. Muito bom. Hoje foi muito rápido. 48 minutos já. Uhum. 45, né, que a gente começou. É. Um pouquinho depois, mas se deixar eu fico falando aqui o dia todo, até amanhã. Ai. Então é isso, pessoal. Pedi o pastor aí para estar orando. Vamos orar. E só relembrando que semana que vem nós não temos Oasis, que semana que vem é nosso Quinta Prize, não sei como fala Aqui, isso. eu tive uma ideia hoje, pra gente trocar o nome. Um nome maneiro. Vou falar com Beleza, você. Vou falar com você, com a Beatriz e com o Ronildo em off, depois todo mundo vai saber. beleza, é que esse nome tá difícil, pessoal. Vamos orar aí. Deus, nós te agradecemos, muito obrigado por tudo que aprendemos, tudo que recebemos. Muito obrigado porque tua palavra sempre aquece o nosso coração. Nos ajude a amar as Escrituras, a ensinar as pessoas da nossa casa a amar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges e até mesmo as pessoas que moram, que estão junto da gente. Nos ensine a ensinar os outros e principalmente com a nossa vida, mostrar para eles que, de fato, nós amamos Jesus e a sua palavra. Faça isso, Deus, que os lares de todas as pessoas que estão ouvindo, tanto agora ao vivo quanto a gravação, que os lares, a prioridade seja Jesus e a sua palavra, e que todos os lares aprendam a amar a Igreja de Cristo de forma equilibrada, e que, em primeiro lugar, a palavra seja aprendida em casa, para que as reuniões da igreja sejam apenas uma extensão daquilo que todos nós vamos estar aprendendo e vivendo junto da nossa família. Nós pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, até o dia 12, então,
que é o nosso próximo encontro, tá bom? Tchauzinho. Tchau.